Olá, queridos, Deus abençoe você, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui de volta para trazer mais uma reflexão de Deus para o seu e o meu coração. E eu quero convidar você para orar conosco. Tudo começa bem quando começa com a oração. Vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai, queremos te louvar pela oportunidade de estar na tua presença e de poder trazer, Senhor, mais uma reflexão aos nossos corações. Venha a pessoa bendita do Teu Espírito Santo, conduzir as palavras, conduzir os pensamentos, à luz das Escrituras, e assim seja, Senhor, a bênção do Senhor sobre todos os que ouvem, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Graças a Deus. Já pegou sua Bíblia? Pegue sua Bíblia. Vamos, à luz do texto sagrado, refletir sobre um tema muito importante, particularmente eu acho desafiador, que é uma pergunta a respeito da nossa salvação, que é a coisa mais importante desta vida. Particularmente eu acho a nossa salvação algo muito importante e prioridade na nossa vida. A pergunta é a seguinte: aceitar a graça de Cristo já me garante a salvação? Vou perguntar de novo. Aceitar a graça de Cristo já me garante a salvação? Quero convidar você para ler Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Vamos ler o texto de novo? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Muito bem. O texto sagrado está nos revelando uma grande verdade. Graça, teologicamente falando aqui, o termo graça significa favor e merecido. E, como o texto está falando que é o dom de Deus, então é um presente de Deus para nós, porque dom é um presente, são dádivas de Deus, né? Então, nesse sentido, graça é um favor que Deus faz a nós, sem nós merecermos, e ao mesmo tempo nos presenteia com esta graça, com essa bênção, esse dom, podemos chamar assim, que é a salvação. Na verdade, isso não está revelando uma justiça de Deus. Não nesse sentido. Deus não está dando a mim e a você o que eu mereço ou o que você merece. Por quê? Porque o termo graça é favor e merecido. Ou seja, eu estou recebendo algo de Deus que eu não mereço. Ok? Então, dar a alguém aquilo que merece é justiça. Mas dar a alguém aquilo que ele não merece, isso não é justo. Por isso que é graça de Deus. Amém? E se formos analisar direitinho, Deus só fez justiça uma única vez. Foi quando Jesus morreu na cruz para me salvar e salvar você. Então ele só manifestou graça, ou melhor, justiça, naquele dia ali. De lá para cá, só foi graça. Até no Antigo Testamento, nós vemos que Deus, ele manifesta a graça também. Ele manifesta a graça com Noé, né? Lá em Gênesis capítulo 6, verso 8, a Bíblia diz: e Noé achou graça diante de Deus. Abraão também, ele foi abençoado e salvo pela graça. Por quê? Porque ele manifestou fé. Abraão manifestou a fé na pessoa do Senhor Jesus. Por isso que ele foi justificado pela fé. Então a minha aceitação a este sacrifício que Jesus fez no meu e no seu lugar, né, me comunica
me transfere a esta vida eterna que ele conquistou na cruz por mim e por você. Ou seja, ele redimiu a minha alma. Ele redimiu a minha alma. Como é que foi feita essa redenção? Como é que aconteceu isso? Essa redenção acontece de duas formas. Existe uma redenção chamada redenção obtida e redenção aplicada. A redenção obtida diz respeito à salvação transferida para todas as pessoas. Não existe um único ser vivente na terra que Jesus não tenha morrido por ele. Foi por todos os homens. Isso chama-se redenção obtida. Toda a humanidade obteve e tem ainda hoje ao seu alcance esta salvação. Só que ela apenas foi obtida, ou seja, ela não foi aceita por todos os homens, apenas ofertada. Ela está disponível a todo homem, embora nem todos os homens aceitaram essa salvação. Tito capítulo 2, versículo 11 vai dizer: a graça se manifestou como ato de salvação para todos os homens. Então, todos os homens que apelam para esta graça pela fé. Mas, infelizmente, nem todos aceitam essa salvação. Porém, não terá efeito salvífico, ou seja, efeito de salvação, embora Jesus morreu por todos, não terá efeito de salvação esse sacrifício de Jesus, sem que as pessoas aceitem o seu sacrifício no Calvário. Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer: porque é necessário que todos aqueles que se aproximem de Deus tenham fé e creia que Ele existe. Martinho Lutero, um dos reformadores da igreja, certa feita ele disse: ainda que o mundo inteiro não creia que o sacrifício de Jesus foi por eles, ainda assim, esse sacrifício foi pelo mundo inteiro. Então, essa expiação, ela chama-se expiação ilimitada. Por que é ilimitada? Porque não foi limitada a um grupo ético, de etnia, de povos. Não. A uma raça específica, não. Ele morreu por toda a raça humana. Por isso que é uma expiação ilimitada. Existe também a redenção chamada redenção aplicada. A redenção aplicada é a salvação que tem efeito salvífico para todos aqueles que nele creem. Se você aceitou esta graça, essa salvação alcançou você. Então, essa salvação é aplicada para todos aqueles que o receberam como Salvador. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12, diz: e todos quanto o receberam, ou seja, creram nele, Deus nos deu poder de sermos transformados filhos de Deus, de nos tornar filhos de Deus. Entende? Então, esse poder é o poder regenerador da salvação na pessoa do Espírito Santo, que hoje representa o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que a questão em pauta aqui, a questão que está em pauta não é apenas aceitar essa graça. Porque aceitar a graça, simplesmente eu recebo essa graça, é muito simples. E se torna até uma graça, podemos dizer, uma graça barata, uma graça sem muito valor. Então aceitar a graça simplesmente não basta. Chegar ali na frente e dizer: eu quero Jesus como meu Salvador, eu aceito esta salvação e amém. Pronto. Isso não basta. Por quê?
Porque a questão em pauta não é simplesmente levantar a mão e dizer eu aceito esta salvação, eu aceito esta graça. Mas a graça traz consigo alguns princípios de vida da graça, né? Então, a questão em pauta é como viver a vida desta graça. Como eu vou viver a vida desta graça? E aí, o texto bíblico de 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, vai dizer: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Ou seja, esta graça vai me trazer um princípio de vida nova. Que princípio de vida nova é essa? Esse princípio de vida nova é em Cristo Jesus. Ou seja, eu preciso agora, uma vez que aceitei a graça, aceitar também os princípios que ela traz para mim. E princípio de vida. Mas que vida? A vida do Senhor Jesus. Eu agora preciso como viver nesta graça, vivendo a vida do próprio Cristo. E a pergunta é: eu e você aceitamos eu e você que já aceitamos esta graça, aceitamos também viver os princípios desta graça? Aceitamos também viver a nova vida que me traz esta graça? Um certo alemão teólogo, ele disse uma certa frase: a graça barata é o pior inimigo da igreja. E o que é graça barata? Graça barata é aquele velho ditado: venha como você está e permaneça como veio. Ou permaneça como está. Essa é a graça barata, que não impõe mudanças na minha e na sua vida, que não exige transformação de vida. É a graça barata, a graça sem regeneração, a graça que simplesmente teve uma confissão pública diante dos homens, né? Aquela que todo mundo viu que você aceitou Jesus, mas a confissão interior que vem de dentro para fora não aconteceu. Ela não aconteceu. É aquela graça sem cruz, que não precisa levar cruz. É a graça sem renúncia. A graça barata é a graça também sem salvação. Como é que é isso, pastor? Sim, a graça sem salvação. Podemos chamar essa graça aquela que justifica o pecado, mas não o pecador. Você percebe que o texto vai dizer de Efésios que não somos salvos por obras, mas por graça. Não existe nada que possamos fazer que sejamos salvos. A obediência que Deus exige de mim e de você, agora, ela é refletida na pessoa de Jesus. Ele obedeceu em nosso lugar, porque nenhum de nós conseguimos obedecer na íntegra toda a exigência de Deus. E por isso que ele se fez carne para obedecer no meu lugar. Então como é que eu vou viver a vida de Cristo em obediência se Cristo já obedeceu por mim? Por isso que é graça. Não existe nada que eu possa fazer, que você possa fazer, que agrade a Deus, que venha me justificar diante dele. Só que existe um detalhe: esta graça traz consigo uma nova vida. Lembra o que o texto diz? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos fazer mais uma observação em relação à graça barata? A graça barata justifica o pecado, mas não o pecador. Mas Jesus não morreu pelo pecado, ele morreu pelo pecador. Aí é que está a questão. A graça barata é aquela pessoa que confessa
mas não abandona o pecado. Ela confessou, disse o que fez, mas não abandonou o pecado. A graça barata é aquela que faz alguém chorar por um pecado que cometeu, mas não transforma ela. Aquelas lágrimas não transformou o seu coração. Continua sendo um coração ruim, um coração mau, perverso, cheio de malícia. A graça barata é a graça que permite alguém chegar ao batismo sem mudanças, sem um sepultamento do pecado. Quando ele sai das águas, o seu pecado não ficou lá, ele saiu com ele. É a graça sem transformação. A graça barata é a graça onde permite você cear sem fazer reflexão, sem fazer você se autoexaminar diante de Deus e diante do corpo místico da igreja. É viver uma vida com Cristo sem disciplina, sem refletir se o que você está fazendo é correto diante de Deus ou não, sem refletir se o seu coração está bem ou está mal, sem refletir como está a sua conduta diante de Deus e diante da sociedade. Essa é a graça barata. Veja o que diz: fizeram-se novas todas as coisas. Novas o quê? Novas atitudes. Que atitudes são essas? Essas atitudes se revelam nas nossas obras. Embora as nossas obras não nos salvam, mas elas são imprescindíveis diante de Deus e diante dos homens. Veja quando Jesus diz que os homens possam glorificar a Deus olhando as vossas obras e vossas boas obras, para que uma vez eles vendo as vossas boas obras, possam glorificar o vosso Pai que está nos céus. Que vossas obras é essas? O fruto que manifestam a glória de Deus, o fruto do Espírito, as atitudes novas de um cristão, as atitudes de um homem de Deus, que agora você reflete a imagem do Senhor Jesus. Não para adquirir salvação, porque você não é salvo pelas suas obras, mas para manifestar uma santificação, porque as novas atitudes, os novos pensamentos, eles manifestam uma vida de santificação na presença de Deus. Manifestam a vida santa, manifestam uma vida diferente, manifesta a própria vida do Senhor Jesus. Então, o que é que o texto está falando? Aceite a graça, mas aceite os princípios desta graça. Quais são os princípios desta graça? A nova vida de Cristo. Não adianta você simplesmente ter levantado a mão e não aceitar os princípios da graça. Aceite a graça, mas aceite os princípios, as normas desta graça, que é a nova vida com Cristo. Não vai adiantar simplesmente você aceitar por aceitar, sem aceitar os princípios desta graça, que revelam a vida de Cristo. Você está vivendo a vida de Cristo? Como foi que Cristo viveu? Amando ou odiando? Perdoando ou não perdoando? Dando oportunidade ou não dando oportunidade? Abençoando ou amaldiçoando? Vivendo uma vida promíscua ou uma vida pura? Como foi que Cristo viveu? Usando de misericórdia ou de jugo, de fardo para as pessoas? Acusando ou dando a elas uma oportunidade? Julgando ou perdoando? Como Cristo viveu aqui? Pense nisso. Pense com carinho. Pense com responsabilidade. Porque se você aceitou simplesmente a graça, mas não aceitou os princípios dessa graça, eu e você estamos com a nossa salvação comprometida. A nossa salvação, ela não é por obras, é por graça. Mas a graça do reino de Deus, ela exige de mim princípios estabelecidos do reino. E os princípios que foram estabelecidos desse reino chamam-se nova vida com Cristo.
Se não existe uma vida nova, mas eu e você ainda estamos vivendo a velha vida, então é porque esta graça, ela não se manifestou na sua plenitude. É hora de manifestar na plenitude a graça e a vida de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5 disse: seja as vossas atitudes a mesma de Cristo Jesus. Tenha as mesmas atitudes de Cristo Jesus. E o mundo saberá que você não aceitou apenas a graça, mas os princípios da graça, da salvação. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.